Bom, pessoal, como informado nos vídeos anteriores que foram postados hoje sobre conserto e reparação da placa de celular, análise que nós estamos fazendo, nesta aula nós vamos falar sobre capacitor, ok? No primeiro vídeo que foi postado hoje, falamos aí sobre como identificar um componente na linha de um CI. Na segunda aula, que foi postada hoje, falamos sobre bobina, como fazer o seu teste na prática. Tivemos um pouquinho aqui no quadro, um pouquinho na tela do computador no esquema. E vocês viram na placa como fazer a identificação da mesma. Nesta aula, vamos falar sobre capacitores e na próxima aula, resistores. Então, espero que hoje vocês tenham muito bom proveito dessas 4 videoaulas e que essas 4 videoaulas que eu estou utilizando nessa placa sirva como base para os testes feitos em outras placas de aparelhos celulares, ok? Para você identificar os componentes que estão na linha de um CI, identificar uma bobina, um capacitor e um resistor e como saber diferenciar cada um deles e como saber fazer o teste em cada um deles. Vamos lá para o quadro. Bom, nós temos aqui um capacitor, suponhamos que esse capacitor esteja na linha do CI 5100, então vamos colocar C5107, que é um exemplo, tá? Então os capacitores lá no esquema serão identificados pela letra C e o código aqui você já consegue se referir o CI, né? Que ele está ligado na linha, onde você vai fazer a análise do circuito dependendo do defeito que o aparelho está, né? Defeito no Wi-Fi, Bluetooth, no Power Manage, no processador, na NAND, na GPU, então depende muito do CI ali, né, que está com problema e você vai analisar os componentes em voltas, como dito aí, capacitores, bobinas, resistores, tem cristais também, que depois eu vou abordar em outro dia, em outras aulas, ok? Nessa aula vamos se concentrar nesses componentes aí, que é o básico da eletrônica para você fazer análise aí em placas de aparelhos celulares, tá bom? Então o capacitor, vocês vão ver no circuito que um lado dele é ligado no positivo e o outro lado no negativo, tá? Então um lado no positivo e o outro lado no negativo. Tendo essa base, nós já conseguimos fazer os testes. Então nós vamos pegar o multímetro, vamos colocar a ponta preta no terra, tá? Ponta preta no terra. A ponta vermelha nós colocamos aqui, do lado negativo do capacitor. Ele vai apitar, porque é terra com terra. Quando colocamos no positivo, não pode apitar. Se apitar, esse capacitor está com uma fuga de corrente interna aqui dentro. Ou ele está com curto. Né? Ele fechou aqui a proteção que ele tem dentro dele. Tá? Então isso não pode acontecer. Eu vou mostrar para vocês como testar a capacitância. Então nós vamos colocar o nosso multímetro lá na escala de capacitância, ou você vai utilizar um capacímetro. E você vai vir em cima do capacitor e aí vai mostrar quantos microfarad ele tem, quantos nanofarad ele tem. No esquema, ele nos mostra quantos micro, nano, quantos farad esse capacitor de cerâmica ele tem. Então com o capacímetro ou com o multímetro, que tem a escala de capacímetro, né, que trabalha aí com uma escala boa de leitura, você vai conseguir identificar a capacitância do capacitor, se está tudo ok. Mas o teste básico que a maioria dos técnicos fazem é com o multímetro na escala de bip, né? Ele vai bipar só de um lado. Se ele bipar dos dois lados, ele pode ter uma fuga aqui de corrente, ele está deixando passar os elétrons, né? E aí ele está com uma resistência baixa, ou o CI acima dele está com a fuga de corrente, fazendo com que essa linha positiva vire terra. Então muitas vezes o capacitor ele está bom, só que na linha dele você pode ter algum outro componente, algum CI que está com fuga de corrente ou curto, e a linha do positivo dele está como terra. Aí você vai colocar o multímetro aqui e aqui, como aqui tá vindo do terra e aqui também vai apitar, sendo que o capacitor, ó, ele não perdeu a sua proteção. Aí nesse caso, outros componentes em volta desse CI, na linha dele, vai começar a acusar curto também nos outros capacitores.
E aí que você começa a desconfiar do CI, tá? Se retirar esse capacitor, fazer o teste fora, ele não vai apitar. O curto continua na linha sem o capacitor e aí você já vai identificar que não é aquele capacitor e sim o CI que está vindo lá de cima, ele que está com problema. E a linha positiva, né, que deveria vir aqui uma tensão, um sinal aqui, uma corrente no capacitor do lado positivo, não está vindo a linha do terra. Então vamos ver na tela do computador, no esquema, como identificar esses capacitores, na placa, como identificar eles e como fazer esse teste falado aqui com o multímetro. Vamos para a bancada. Bom, estamos novamente aqui com o manual de serviço do LG G4, tá? Modelo H815. No primeiro vídeo que foi postado hoje, eu expliquei como baixar esse manual, onde que nós encontramos. Então vamos lá, vou dar Ctrl F, vamos seguir a linha de raciocínio dos vídeos anteriores, referente ao CI, responsável pelo Wi-Fi e Bluetooth, os componentes à volta, né, do mesmo. Então vamos pressionar o Enter novamente até achar, localizar uma imagem aí que seja legal para fazer a sua leitura aí. Então nós temos aqui essa página, que é 85. Então assim, os capacitores SMD de cerâmica, você vai encontrar muitos na placa, mas muitos mesmo. Então aqui, ó, tá vendo? Nós temos 3 aqui, ó. Deixa eu aumentar mais aqui o zoom. 3 não, 4. Pronto, esse é o zoom máximo que eu consigo dar aqui. Que tá muito pequeno. Então nós temos o C5121. Esse lado aqui está ligado no terra, o outro vem do positivo dessa linha aqui do CI, Vout_CLDO, D2, ele tem 4,7 microfarad. Eu tenho outro aqui, ó, o C122, C5122, que é 2,2 microfarad, ele vem do Vout LNLDO, do E2. Eu tenho outro aqui, ó, de 4,7, que é o C5123. Tenho outro aqui, C5124, de 2,2 microfarad. Então, nós temos 4 capacitores aí de alguns microfarad. Então, nós fazemos o teste aí do lado negativo e positivo com a nossa ponta preta usando como referência o terra. E depois testamos essa capacitância. Então, tem que dar esses valores aqui. Nós temos outro capacitor aqui, ó, o C5126, ele está ligado depois do resistor R5199, ele tem 0,1 microfarad. Aqui nós temos mais capacitores, ó. Nós temos um de 10 microfarad, o C5117. Aqui acima nós temos mais. Então assim, você vai encontrar muitos capacitores ao redor de um CI. Vamos apertar o Enter novamente aqui. Deixa eu reduzir o zoom, senão nós não conseguimos localizar. Então aqui nós temos o U5100, que é Bluetooth Wi-Fi. Problemas relacionados a Bluetooth Wi-Fi, fazemos o teste aqui em volta, né? Se tiver tudo ok, aí se não for problema de software, nenhuma outra coisa relacionada a antenas, a gente vai fazer ressolda desse componente ou, em últimos casos, fazer a sua troca. Então nós temos muitos capacitores aqui, ó, ao seu redor, tá? Nós temos aqui alguns capacitores, aqui desse lado também. Ó, aqui embaixo nós temos o X5100, que é um cristal, tá? Identificação de X ou Y no esquema são os cristais que em outras aulas, em outros dias eu vou estar abordando aí para vocês esse assunto de cristais, de frequência, de oscilação. Então com essa base, vamos lá para a placa. Então aqui na placa, igual esse componente aqui que está sendo mostrado grandão, ele é uma bobina e do lado nós temos aí o capacitor. Então vamos testar esse componente do lado. Então vamos fazer o que? O multímetro, vamos colocar aqui na escala de bip. A ponta preta do multímetro eu vou colocar no ponto de terra, que pode ser no conector de carga, tá?
Vou colocar aqui. E com a ponta vermelha, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, ó, um lado do capacitor, não deu nada, do outro lado ele vai apitar, ó. Então esse lado é o terra, esse lado aqui é o positivo. E quando eu vou em cima dele, não pode apitar. Se apitar, ele tá com problema, tá? Quando eu venho aqui em cima. Aqui ele apitou porque é o lado que tá as duas pontas no terra. Agora desse lado aqui não pode apitar. Ponta preta no terra. Aqui é o lado positivo dele, aqui é o lado negativo, ó. Tá vendo? Apitou. Em cima dele não vai apitar. Se apitar, o problema pode estar nele. Retira, faz o teste fora da placa. Apitou fora da placa, esquece esse componente aqui, tá? Então olha só a diferença da cor dele com a da bobina, né? Ele é menor, vocês vão ver que a cor é diferente. E o teste também é diferente. Não é igual a bobina que fica na linha de mais B, que tem que apitar. Então vamos colocar aqui o multímetro na escala de capacitância. E vamos em cima dele. Então olha só, ele está calculando. Vamos ver aqui. Então olha só, pessoal, o multímetro não está conseguindo. Opa! Aí, conseguiu fazer a leitura. Então ele tem 11 microfarads. 11 microfarad. Ele está depois da bobina. Vamos fazer o quê? Vamos olhar aqui na tela do computador. Vamos lá. Vamos aqui. Então aqui nós temos a bobina L5103 e nós temos aí o capacitor 5117 de 10 microfarad. Ele tem uma tolerância. Recomendo sempre o uso de um capacímetro. Se não tem um capacímetro, aí o multímetro que vai nos ajudar a fazer esse teste aí, ok? Então olha só, aqui na placa nós temos outros capacitores. Então nessa parte aqui, ó, nós temos aqui, ó, deixa eu colocar aqui na escala de BIP. Então pessoal, olha só, aqui nós temos uma bobina. Aqui são dois capacitores, ó. Aqui eles não vão apitar. Então eles não podem apitar. Se apitar, está colocando as pontas erradas aí do multímetro. Então eu vou colocar a ponta preta no terra. Com a ponta vermelha desse lado aqui é terra. Então esse outro lado é terra. Aqui não apita e aqui não apita. Então aqui e aqui são positivo, ok? Bom pessoal, vocês acabaram de ver aí no quadro como testar um capacitor na placa e lá no esquema, como fazer a sua identificação, né? Localizou lá no esquema com a letra C, é um capacitor, você vai ver que um lado dele vai estar recebendo a linha positiva, que chama a linha de mais B, e o outro lado ele vai estar no terra. Então com o multímetro na escala de BIP você faz esse teste com a ponta preta no terra, a ponta vermelha, lado negativo vai apitar, positivo não apita. Se apitar, você vai prestar atenção nesse componente. Se esse capacitor estiver esquentando, remova ele, faça o teste fora. Se ele apitou fora, ele está com fuga de corrente, ele está ruim, ele perdeu a sua proteção, e aí você deve fazer a sua troca, ou dependendo da parte do circuito, você pode deixar sem. Aí essa parte de trocas de componentes, quais componentes eu posso deixar sem, depois eu vou fazer uma outra aula que é um outro assunto. Porque não adianta eu misturar aqui muito as coisas, porque o ideal é aprender uma coisa de cada vez e entender cada componente separadamente, beleza? Bom, no final do vídeo vai aparecer aí o link para vocês acessarem a nossa quarta aula que será postada hoje, para vocês acessarem aí a parte de resistores da placa de celular, como fazer os testes, como identificar no esquema. E se você não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar na descrição